Por que esses seres estão levando pessoas a bordo dessas naves? Qual o propósito disso? Sua residência nesse planeta não foi, como acreditam alguns, acidental. Tampouco foi, como outros pensam, precisamente conforme o que diz aquilo que vocês chamam de Bíblia. Quer dizer, que Deus criou o homem à sua própria imagem, entendida sob uma perspectiva um tanto fundamentalista. Nós lhe pediríamos que entendesse que a existência humana nesse planeta foi dada por aqueles que agora estão retornando para examinar os frutos de seu trabalho, como vocês poderiam dizer. Estava me perguntando por que as visitas continuam. Será dado um planeta como residência para aqueles que escolherem começar noutro lugar e não participar da agitação final deste planeta Terra. Por isso é necessário compreender o estado biológico dos veículos que prefeririam migrar, para que não haja, nesse outro planeta, a contaminação que é nativa deste planeta. Aqueles que decidirem ir serão filtrados e selecionados cuidadosamente para que não haja a introdução de defeitos genéticos ou biológicos nessa população. Deseja-se que só os mais adequados sejam transportados, para que a raça que se desenvolverá seja tão livre de defeitos quanto possível. Há muitos defeitos genéticos na raça humana e basta olhar à sua volta para perceber isso, como deformidades mentais e físicas. Isso seria indesejável. Esta entidade, Phil, foi escolhida para estar envolvida neste projeto. Ele mesmo, noutra época e noutro planeta, foi o pesquisador e não o pesquisado. Agora, foi eleito para se colocar nessa posição a fim de poder compreender aquela experiência sob outro ângulo. Noutras palavras, essa reviravolta é um jogo limpo. Correto. Tem sido dito que haverá naves espaciais de prontidão para levar alguns sobreviventes de nosso planeta caso usemos bombas atômicas. Vocês podem nos dizer alguma coisa sobre isso? Diríamos que se o cenário que você descreveu se tornasse realidade, haveria alguns para quem ofereceríamos a opção de se mudarem para outro planeta. Isso também será oferecido na época da mudança planetária vindoura. Nesse momento, o novo planeta se encontra num estado ainda imperfeito de construção. Todavia, é um planeta que poderia sustentar a vida rapidamente para aqueles que decidissem ir para lá. Haverá aqueles que preferirão ficar e cuidar daquilo que ficar para trás, ou tentar recomeçar ou reconstruir aquilo que há neste planeta. Será dada a opção e será totalmente voluntário por parte de cada indivíduo. Assim como seu planeta foi semeado, tratado e observado durante íons, outro recebeu sua escritura de vida e está pronto para ser habitado. Os corpos são de tipos compatíveis e estão sendo preparados como a nova raça. A história está meramente se repetindo nesse processo contínuo. Enquanto seu planeta entra nos estertores da morte e se prepara para mudanças drásticas e traumáticas, outro planeta novo, fresquinho e intocado está sendo preparado para aqueles que quiserem fazer essa viagem. Ele está como o de você já esteve, imaculado e impecável. Durante os abalos vindouros, muitos não sobreviverão e outros desejarão se mudar. Espera-se que os mesmos erros não sejam cometidos nesse outro planeta. Se a pessoa decidir ir para outro planeta, será transportada com o corpo que tem ou será modificado ele? Isso está correto. Será um transporte físico e tridimensional em massa. Serão usadas espaçonaves? Isso está correto. Esse planeta de que vocês falam fica em nosso sistema solar? Não no sistema solar, mas na galáxia. Ele é semelhante à Terra, em alguns aspectos. Em muitos aspectos, seria necessário um período de aclimatação para seus corpos humanos que estão acostumados com a energia deste planeta, até se alinharem com esta nova energia. Haveria um sentimento de desorientação e um período de melancolia. Porém, as energias de sustentação daquele planeta acabariam por sanar os desequilíbrios deixados pelas energias deste planeta. Aquele planeta seria muito mais propício para a forma de vida humana do que este planeta. Este planeta está habitado agora? Nesse momento, não por esses da sua raça. Contudo, há aqueles que têm natureza mais construtiva ou protetora e que ainda estão trabalhando para prepará-lo para aqueles de vocês que decidirem habitá-lo. Ele não está habitado, mas sim povoado. Não foi povoado em massa, mas pode sê-lo a qualquer momento. Vocês disseram que havia algumas diferenças. Como esse planeta é diferente? Há energias presentes naquele planeta que estão ausentes neste planeta. Tem a ver com os rios de energia que percorrem os universos. Aquele planeta está num rio de energia diferente. Esse planeta tem um nome?
O nome dado àquele planeta não tem equivalência em tradução neste momento. No entanto, nas realidades espirituais é dada uma vibração. Vocês mesmos, aqueles de vocês que resolverem morar nesse planeta, terão a responsabilidade de escolher um nome com base nas experiências anteriores à migração, bem como as experiências daqueles no planeta nessa época. Não seríamos presunçosos a ponto de dar-lhe um nome antes da hora, pois os próprios e verdadeiros herdeiros do planeta não decidiram isso. Há diferenças físicas, topográficas, entre aquele planeta e o nosso planeta? Sim. As áreas mais adequadas para habitação nesse momento seriam semelhantes às planícies do meio oeste dos Estados Unidos. O próprio planeta está um pouco instável, ele ainda não concluiu seu crescimento, é um pouco imaturo como um planeta. Entretanto, seria muito apropriado para suportar a vida tal como vocês a conhecem em suas formas de vida. E sim, os animais também poderiam ser transportados, ele suportaria a vida animal. Se decidirmos ir para este planeta, vamos nos lembrar de que saímos da Terra? Certamente, não haverá perda de consciência. Entretanto, só será permitida a migração daqueles que seriam mais produtivos naquele planeta. Aqueles que introduziriam um elemento criminoso não poderiam ir. Só aqueles de natureza elevada serão autorizados a transmigrar. Então teríamos algumas restrições. Isso está correto. Aqueles que ficarem e preferirem não ir para esse outro planeta estariam recolhendo os pedaços, digamos, e reestruturando o que já existiu, ou teriam o desejo de criar alguma coisa diferente? Haverá alguns que vão preferir ficar no planeta para limpar a bagunça, vamos dizer, e começar de novo. Eles serão auxiliados pelos extraterrestres de muitas maneiras. Além disso, os seres de luz iriam ficar para ajudar aqueles que ficarem para trás, a fim de construir uma união mais perfeita entre mente, corpo e espírito no ambiente que encontrarem. Muitas lições de natureza fortalecedora poderão ser aprendidas por aqueles que ficarem aqui. Aqueles que preferirem sair vão começar uma nova civilização no outro planeta, primos daqueles que ficarão para trás. Haverá qualificações também para aqueles que ficarem? Os próprios indivíduos deverão tomar a decisão de ficar ou não. A qualificação é simplesmente a capacitação física de sobrevivência. Não haverá transmigração forçada, a escolha será simplesmente individual. Nesse período, a situação será desafiadora, não é para aqueles de natureza sensível, digamos assim. Esse planeta estará disponível mesmo que nada aconteça com a Terra? Correto. Em que tipo de ambiente as pessoas podem viver nesse planeta? Seriam fornecidas as tecnologias que permitiriam a construção de cidades e sociedades como vocês as conhecem aqui. No entanto, haveria também tecnologias e conceitos adicionais que permitiriam a estruturação de uma sociedade mais perfeita, livre dos preconceitos e restrições encontrados atualmente em sua sociedade. Havia em mim uma relutância em abandonar totalmente esse lar, esse nosso mundo, mesmo que existisse um planeta perfeito como aquele. Um dia poderemos construir uma nova nave para levar as pessoas e viajar entre os dois planetas? Não há necessidade de tentar isso com sua tecnologia, pois vocês não atingiram o ponto que lhes permitiria fazê-lo. A capacidade de fazê-lo já existe. Entretanto, não é a sua tecnologia que irá permitir isso. Essas pessoas que decidirem ir para lá poderão ir e voltar à Terra e viajar entre esses dois planetas? Haverá transportes, levando aquilo que foi aprendido no novo planeta e integrando-o neste velho planeta, e uma troca de conhecimentos. Haverá comunicação telepática com esse novo mundo? Haverá comunicação. No entanto, a natureza telepática da comunicação vai depender apenas dos indivíduos envolvidos. Aqueles que decidirem se valer dessa capacidade receberão lições para aperfeiçoá-la e conhecer maneiras de usá-la. Com o tempo, toda a população terá nível telepático, pois este será universal. Pode nos falar um pouco sobre esses que vão ajudar os terráqueos nesse transporte? Eles são, como foi dito antes, os ajudantes. Têm elevada natureza espiritual e, neste momento, estão auxiliando no redirecionamento energético de seu planeta, na esperança de impedir a autodestruição. São aqueles que estão colhendo essas amostras e fazendo abduções, como vocês as chamam. No passado, eles mesmos passaram pela destruição do planeta deles de maneira similar e pela subsequente migração para outro planeta. Estão bem ajustados a essa tarefa de assistência, pois podem se valer do conhecimento pessoal dos eventos ocorridos em seu planeta. Eles mesmos se ofereceram para a tarefa, pois podem compreender a necessidade envolvida no transplante maciço de uma sociedade de um planeta para outro. Há muitos tipos de ajudantes envolvidos nisso. Não são todos de um planeta, mas todos compartilham de um modo ou de outro o desejo de ajudá-los nesse planeta, ajudá-los a elevar sua consciência para que vocês conheçam melhor não apenas a si mesmos, como aqueles que os rodeiam, e para que tenham noções e sejam capazes de se relacionar com e compartilhar o amor daquele que vocês
chamam de universo, aquele espírito crístico, ou energia de Deus, da qual o universo é feito e que é rotineiramente negada neste planeta. As Pleiades têm alguma importância especial nesse processo de realocação? Só pelo fato de aqueles que estão ajudando terem origem nas Pleiades. Muitos vêm desta área ou são habitantes dos sistemas das Pleiades. Isso, no entanto, não quer dizer que o novo planeta se situa nesse sistema. Esta seria a minha próxima pergunta. Tem sido dito que durante o sono alguns de nós estão sendo levados a bordo de espaçonaves para trocar informações sobre eventos que virão. Isso é verdade? Isso está correto. Sempre em qualquer civilização que enfrenta uma mudança tão drástica, haverá treinamentos e prévias. Assim, durante o transporte em si, não haverá a sensação de desorientação completa, mas de realização, de já se ter praticado ou feito isso muitas vezes antes. Isso serve simplesmente para preparar aqueles que desejarem se mudar, permitindo-lhes o maior conforto possível nessa transferência. Assim, o conceito não seria novo, mas bastante familiar. Isso não é feito no sentido físico, mas totalmente no sentido espiritual. Um teste prático, digamos. Pediríamos que você visualizasse nesse momento o conceito do refugiado, uma área para a qual levaremos os indivíduos que serão traumaticamente afetados por essa mudança que agora está em andamento em seu planeta. A mudança está ocorrendo há muito tempo? Não em sua medida cronológica dos anos, contudo está sendo trabalhada e preparada há muitos íons desde o plano espiritual. Dá a impressão de que nossas estações estão mudando. Há alguma relação entre essas coisas? Isso é uma manifestação dessa mudança, não a sua causa. Um simples reflexo de que esta mudança está realmente acontecendo, assim como muitas outras mudanças que estão acontecendo em muitos níveis diferentes e são aparentes para aqueles que voltam sua atenção para essa mudança. Estou correto em presumir que as estações mudaram? Está correto isso. Isso está sendo causado pelas mudanças na Terra? Isso está correto. Os terremotos da Califórnia fazem parte disso? Isso está correto. Há um deslocamento na posição da placa tectônica acontecendo agora em seu planeta e aquilo que antes era um pouco mais estável está mais fluido. Foi observado um aumento no movimento de suas placas tectônicas. Isso se deve ao fato de o campo eletromagnético ao redor de seu planeta estar no fluxo. Portanto, faz com que o conteúdo de ferro da crosta tente se realinhar com esse novo posicionamento eletromagnético. As placas estão seguindo os novos alinhamentos do fluxo. Então, isso tem alguma relação com o conteúdo de ferro. A crosta em si é um pouco reativa às propriedades magnéticas do campo eletromagnético que envolve seu planeta. É como se as placas fossem um tanto magnéticas em reatância a esses campos e estão tentando se realinhar com esses campos. É algo semelhante às limalhas de ferro que seguem um ímã sobre um papel. De modo como vemos a questão, nesse momento entende-se que a teoria das placas tectônicas tem natureza dinâmica, baseada na rotação da Terra. Não é inteiramente preciso, pois a crosta está tentando se alinhar com os campos magnéticos. O fluxo do campo é a causa do deslocamento das placas e não o alinhamento polar. Ao longo de muitos anos temos visto casos de mutilação de gado. Diríamos que em muitos casos foram apenas obra de indivíduos que, abusando de suas próprias energias, desenvolveram a necessidade de gerar alguma empolgação e não foram nada além de simples demonstrações. No entanto, isso não significa que todas as mutilações fossem dessa natureza. Há uma parcela de casos nos quais houve o envolvimento de extraterrestres. Nesses casos, as mutilações são experimentais, visando compreender melhor a constituição biológica, imunológica e fisiológica dos animais. Há nesse momento um teste de compatibilidade de certos animais para saber se será permitido que migrem ou sejam transportados para povoar o planeta, sendo semeado e preparado. Eram órgãos necessários para experimentos genéticos e biológicos. Entretanto, esses experimentos seriam minoria. Então eles não estão preparando apenas os humanos, mas fontes alimentares. Não diríamos preparando, mas procurando compreender melhor as espécies que seriam mais apropriadas. Em outras palavras, causar certa mutação nas fontes, ora disponíveis, levando-as a um nível superior e assim mais compatível com o outro planeta. Haverá consumo de carne no outro planeta? Haverá aqueles que serão sustentados principalmente pela carne. Existe a tentativa de criar um corpo humano mais perfeito em termos de resposta imunológica a doenças e resistência inicial à doença. Assim, haverá aqueles, ou a raça, seres humanos que um dia serão mais resistentes à maioria das formas de doenças que há hoje em seu planeta. A intenção dessa engenharia genética, em essência, é criar um corpo físico mais perfeito, para que o espírito, já com consciência mais elevada, possa se traduzir melhor nesses corpos mais perfeitos. Um espírito mais perfeito exige um corpo mais perfeito. Desse modo, estão, na verdade, ajudando mais do que estão prejudicando. De fato, não existe nisso tudo nenhuma intenção de causar mal. Para aperfeiçoar sua espécie humana, ou seja, seus corpos físicos humanos, é necessário estudar e colher amostras. O esforço sendo feito aqui visa a criação do veículo humano perfeito. Assim,
Serão eliminadas as doenças debilitantes da velhice e do retardo mental, e todas as formas de doença. É necessário estudar a anatomia humana nesse ambiente íntimo para podermos compreender melhor os mecanismos que causam essas manifestações debilitantes. O esforço concentra-se na criação de um veículo perfeito, para que aqueles que forem viver nesse outro planeta comecem a procriar e obter corpos ou veículos geneticamente superiores. Para que ter um corpo superior? Achava que o nosso principal objetivo era a elevação do espírito. Isso está correto, mas vocês gostariam de ocupar veículos inferiores em vez de veículos superiores? Isso importa, uma vez que o espírito só permanece nele temporariamente? Certamente, a capacidade de seu espírito para realizar seu trabalho é influenciada diretamente pela capacidade de seu veículo para exercer esse trabalho. Trabalho com outras pessoas que já passaram por experiências com OVNIs. Seria difícil obter informação delas? A dificuldade para se obter ou ter acesso às informações deve-se à natureza volátil das personalidades envolvidas. A informação fica soterrada sob a capa altamente destrutiva do trauma emocional causado pela extrema distorção da realidade consciente. Essa ocultação da informação dá-se através do subconsciente da própria pessoa ou os seres fazem algo para que a informação fique abafada, por assim dizer? É um mecanismo de segurança para permitir que a informação fique protegida da manipulação do subconsciente. Talvez devêssemos dizer aqui que o subconsciente irá modificar a interpretação para que ela fosse apresentada de forma mais palatável. Nesse caso, precisaríamos reorganizar a informação para que esta pudesse ser apresentada com mais precisão. Vocês acham que esse é o aparato de segurança usado quando o subconsciente interpreta algo de maneira diferente? Isso está correto, seria interpretado de maneira racional. Diríamos que é necessário soterrar a informação para que a experiência não seja perturbada e adulterada pela racionalização consciente, ou pelo pensamento racional consciente. Portanto, ela precisa necessariamente ser enterrada num nível que a mantenha afastada da mente consciente. Estava me perguntando se os seres usariam alguma forma de hipnose. Talvez se possa usar esses termos, entretanto é um processo um pouco mais complexo, porque também leva em consideração muitas funções espirituais ainda não descobertas pela percepção humana, áreas não mapeadas da consciência, que em sua maior parte ainda são pouco conhecidas entre vocês. Então é mais complicado do que pensávamos, é por isso que é tão difícil recuperar informações. Isso está correto. Parece que é preciso hipnose para trazê-las à tona. Há um motivo para isso? Simplesmente a informação está sob a camada da percepção consciente. Assim, precisa ser recuperada de modo a impedir o estado consciente de editar ou reorganizar a informação. A hipnose é uma forma de comunicação direta com aquilo que geralmente é chamado de subconsciente. Então, usando esse método, a informação estará correta no aflorar, da melhor maneira que pode ser interpretada pelas percepções do indivíduo envolvido. Aquilo que é relatado é apenas uma reafirmação daquilo que foi percebido. Phil abre os olhos, saindo inesperadamente do transe, e diz apenas: "Desculpe, acordei, estou acordado."